Bem, graça e paz, meus queridos irmãos, você que assiste nossos vídeos, quero nesta manhã fazer uma reflexão, um assunto muito importante na palavra das Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós que cremos na palavra, temos que meditar bem na palavra do Senhor. E quero trazer aqui nesta manhã um assunto para nossa reflexão, um assunto que nos leva a meditar. Cada dia que nós estamos vivendo, vamos desenvolvendo, ninguém é dono da verdade. A graça de Deus, ela é desde o tempo de Cristo, mas para nós que estamos chegando a esse entendimento agora, estamos cada dia desenvolvendo, aprendendo, pois com o passar do tempo que nós vamos descobrindo, cada vez mais observando as Escrituras, porque a pessoa pode querer, às vezes, confundir as coisas, mas nós devemos observar bem como é que a palavra ela nos ensina. Na palavra de Deus, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12, diz a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este é assunto para nossa meditação. Paulo aqui fala para os irmãos para os gentios, Pessoas que viviam em graça, não era para pessoas incrédulas, era para aqueles que já viviam pela fé. E ele está falando desse assunto. Mas vamos refletir este assunto. Nós sabemos que o juízo de Deus foi para Israel. Israel, que foi o povo que desobedeceram, quebraram a aliança com Deus, e Deus, ele irou-se com eles e destruiu aquele povo mau. E isso foi a ira de Deus. Mas para nós, gentil, nós vivemos debaixo de um juízo que foi dado a Adão no Éden. Quando Adão ele errou algo, quando Adão ele pecou, desobedeceu, Deus não deu um juízo a Adão? Deu. Que esse juízo foi que o homem ele não morreria. O homem ele, a partir daquele momento ali, passou a morrer. Alguém pode dizer assim: não, o homem ele morreria. Não. A morte passou ao homem a partir do momento que ele pecou. E ali
Deus deu sentença. E essa sentença caiu para todos nós. Infelizmente, o apóstolo Paulo disse que por causa que um homem que pecou, o juízo passou a todos. Então nós vivemos debaixo desse juízo, que é a morte. Todos nós vive e ao chegar àquele limite da nossa vida, morre. No início, o homem vivia quase 1 milênio. Mas quando a violência começou a crescer, observe lá a palavra que a Bíblia diz, Deus disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, mas seus dias serão 120 anos. Deus já deu limite ao homem. E lá no Salmo 90, Moisés fala que a duração da nossa vida é 70 anos. Se alguém passar disso, é robusteio, vamos ser, a pessoa é forte demais e pode passar disso aí. Então, Deus deu esse juízo. Deus não disse que destruiria a terra, como ele disse para Noé, fez aquele pacto era eterno. Mas que esse juízo dessa condição aí para o homem, Deus deu. O homem vive aqui nos seus dias de vida e quando chega aos seus dias finais, se aquele limite, ele morre. Não há quem escape. Por quê? Há uma pessoa que diz assim, mas se nós reinássemos aqui, como tem instituições religiosas aí que ensinam que Deus vai fazer um paraíso da terra aqui, e não vai haver mais morte, mas isso aí está mal interpretado. Não haveria morte aonde? No reino de Deus. No reino de Deus, a morte não existe mais. Que o reino dele é espírito, é reino espiritual. Mas, para nós, a morte física, ela permanece normalmente. Então, quem herdaria o reino poderia praticar todas as coisas e herdaria o reino a si mesmo? Vamos ver o que diz a palavra aqui no capítulo 6, versículo 8 até o 10. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, nem os desvasos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E, versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Veja o que diz a palavra. Aqui ele está falando para a igreja de Corinto, que era a igreja gentílica. Agora veja só o que diz a palavra. Herdaria o reino quem praticasse toda espécie de erros, quem roubasse. Veja, o que diz, recomenda a palavra. Não errei, não erreis, nem os desvasos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Veja o que diz a palavra do Eterno, irmão. A palavra recomenda: não erreis, porque será que a pessoa, por já estar santificado agora pela graça, mesmo sendo estas coisas, ele herdaria o reino? Que está dizendo que ele não herdava o reino, porque o reino só era para entrar os santos, santificados. Alguém pode generalizar a interpretação. Não, mas a graça de Deus, ela nos santificou a todo mundo, de forma geral. Não. O homem está lá no mundo, na ignorância, sem conhecer essa graça, sem conhecer a Deus, praticando todas as coisas. Mas se ele conhecer essa graça aqui, ele tem que andar por esta graça, conhecendo a Deus, e abandonar todas essas coisas que aqui diz. Aqui a palavra recomenda até mesmo quem é bêbado, não herdaria. Hoje, bêbados não herdaria. Pessoa, já imaginou uma pessoa crente na graça, caído, vomitado nas praças, todos os dias de sua vida, e ele diz: eu sou herdeiro do reino do céu? Está sem entendimento, né? Não pode. Outra parte. E é o que alguns têm sido. Toda essa espécie de mal que está aqui no versículo 10, o apóstolo diz: e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Porque o que lava o homem é a palavra de Deus. Não é a piscina, não é o tanque, não é a água do rio que lava. Quem lava é a palavra. A palavra de Deus é quem purifica. Cristo disse aos discípulos, quando estava lavando seus pés, em João capítulo 13, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quem purifica o homem, né? Porque os judeus tinham essas práticas de purificar-se com água. Então os sistemas, eles praticam as mesmas coisas, que o homem vai estar limpo quando ele é mergulhado em uma piscina ou em um tanque. Mas é pela palavra e regenerado pelo Espírito. Espírito da verdade, não espírito de engano. Existe esse espírito de engano? Claro que existe. Existiu sempre esse espírito de engano. O espírito do engano, lê a Bíblia lá em Malaquias, que está dizendo que o homem, que o dízimo lá era da lei e era alimento. O espírito do engano lê ela e diz: olha, o dízimo aqui é dinheiro para você trazer para a casa do Senhor. O espírito do engano, ele manipula as escrituras. Lê João 10 e diz, João 10:10, né? Diz que ali é aquela palavra, o ladrão, ele diz que é o diabo. Sempre o espírito do engano, ele pega esse livro aqui para fazer negócio, ganhar dinheiro com ele. Mas o espírito da verdade não podia mentir para ninguém, nem saía falsas profecias da boca daquele que estava sendo usado pelo espírito da verdade. Prometer coisa, prometer uma coisa, prometer outra, que é o que nós vemos aí no sistema, e nada se cumpre. O Espírito da verdade não podia mentir. E se ele falava que a vinda do Senhor estava próxima, era porque estava próxima.
O espírito do engano, de que ele vai vir não se sabe quando. Mas a Escritura falava que era próximo. A Escritura falava que era breve. Mas o espírito do engano é aquele que não sabe o que diz. Então, vamos concluir levando o assunto lá para Apocalipse, capítulo 22. Versículo 11, que diz a palavra: veja como era aqui. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Veja só o que diz a palavra. O que era ser injusto não era a mesma coisa que aquele povo era, que ele estava recomendando. Ele estava recomendando para quem era conhecedor da verdade, da palavra. Mas se a pessoa fosse injusto, ele diz: faça injustiça ainda. Continue, não quer fazer injustiça? Continue. Se a pessoa é sujo, suje-se ainda, faça mais sujeira. Agora, se a pessoa é justo, seja santificado ainda, né? Faça mais, procure mais, se santifique. E quando ele viesse cedo, e eis que cedo vem. Ou ele disse aqui que ia demorar para vir, para retribuir esse galardão aqui com quem tivesse todo tipo de prática errada. Sim, cedo venho, e o seu galardão estava para dar a cada um. O que era injusto ia receber o quê? Um galardão de justo. O que era sujo ia receber um galardão de sujo, sendo praticador dessas coisas. Veja só, irmão, o que diz no versículo 15, 22 e 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui está para a nossa reflexão. Não precisa a gente falar, porque a própria palavra ela está dizendo. O reino de Deus só entraria pessoas que fossem dignas. E esse tipo de prática, de pessoas que tivessem essas práticas, não herdaria, porque o reino era herança. E os gentios ganharam esse direito de ser herdeiro do reino, mas tinham que também serem dignos. Veja o que diz a igreja de Laodiceia. Aquele pessoal estavam ali caídos. Agora havia o conselho de Deus para que eles chegassem à sua purificação, existia. Mas se eles não chegassem, ia serem lançados fora, perder a oportunidade. Não, mas gentio já está santificado, podia fazer o que fosse, ele não perderia a salvação. Olha o que diz a igreja de Laodiceia. Se eles não zelassem, se eles não tivessem o cuidado que era pedido para eles terem, eles seriam lançados fora, vomitados, mesmo já estando selado, mas eles podiam perder. É para a nossa reflexão. Peço que os irmãos nos ajudem e compartilhe esses vídeos com outros. Assistindo, não esqueça de dar um joinha, um like e se inscrever no canal. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que assistem esses vídeos, que são inscritos no canal, que o grande, o poderoso continue abençoando a vida dos nossos amados irmãos com toda sorte de bênção,
vocês já são abençoados, mas que cada dia mais as bênçãos do Senhor sejam nas vossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.